Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Por que saudamos sempre com a paz de Jesus? Bem, Ele é o príncipe da paz. Quando Isaías anunciou a vinda do Senhor Jesus, ele usou exatamente essas palavras. Dentre as muitas que ele usou, ele disse que Jesus, ele viria sendo ele o príncipe da paz. Olha que coisa tremenda. Que coisa linda, não? Pois é. Quando ele entra num coração, ele promove paz. Queridos, às vezes as pessoas estão em lugares aprazíveis, agradáveis, mas o coração está em grande turbulência. Essa pessoa está angustiada, muito ferida, muito machucada. E não faz aquela área externa, não faz a diferença. Ao passo que se a pessoa está com o coração cheio de paz, ela pode até estar no meio de lutas. Mas essa paz dentro do coração impulsiona a vencer. E Deus quer isso na vida de cada um. Queridos, ninguém ama mais a criatura que o seu Criador. E você vê o que Jesus fez, né, para salvar o ser humano. Ele desce do céu, se torna homem. E como ser humano, ele vai à cruz, ele vai ao Calvário. A compreensão desses fatos, dessa realidade, te desperta para os valores. A tua vida custou a vida do único Filho de Deus, do unigênito do Pai. E hoje ele não está pendurado na cruz. Foi um fato, uma realidade. Não pode ser mudada essa história. Mas ele não está preso na cruz. Ele voltou para o céu. Enviou o Espírito Santo. Então, quando se começa a ouvir a palavra de Deus, a compreender, isso começa a fazer a diferença, toda a diferença. Você vê a importância que você tem para Deus. Embora pareça que não. Você diz assim, mas se Deus existisse, não seria isso, não seria assim, não seria de tal modo, não haveria isso, não haveria aquilo. Vamos parar e vamos ouvir. Como digo, amanhã, quarta-feira, é dia de escola bíblica. É um grande dia na casa de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, entendimento. E é uma escolha, queridos. É questão de escolha. Se vai ouvir, se não vai, não é? Aliás, os caminhos que vamos percorrer, normalmente os caminhos que percorremos são os nossos caminhos, mas se nós quisermos seguir o caminho de Deus, é só ouvir a sua palavra. E olha, Deus tem um caminho muito melhor para você. A vontade de Deus é bem superior à vontade humana. Deus ama o que Ele criou, mas Ele não interfere. Vamos fazer uma oração de agradecimento, iniciando o nosso programa Graça sobre Graça, que vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós unimos a nossa fé em agradecimento, numa certeza, Senhor, de que o Senhor, o Deus Supremo, o Deus Criador, acima de tudo, acima de todos, o Senhor que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, porque cremos, Senhor, cremos que o Senhor está no mais alto dos céus, que o Senhor criou os anjos, seres que podem, Senhor, fazer coisas extraordinárias, mas sabemos que tudo pela Tua palavra, se pararmos para ouvir. Senhor, nós agradecemos, pois reconhecemos que o Senhor é o Criador e nós somos as criaturas. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor entregou Jesus, o único Filho, unigênito. Jesus que veio ao mundo e foi ao Calvário e trouxe salvação eterna e é o príncipe da paz. Senhor, nós te agradecemos. Pai, nós damos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Desde o ar que respiramos, nós agradecemos. Senhor, sabemos que o Senhor deixa a nosso critério, que as escolhas são nossas, de crer ou não crer, de ouvir, não ouvir, de fazer ou não fazer. Senhor, nós agradecemos e pedimos que o Senhor venha para tomar a direção.
Estamos unidos, Senhor, em uma só fé, na certeza de que o Teu Espírito Santo nos observa e que só depende de cada um de nós. Então, desde agora, Senhor, entregando nas Tuas mãos, entregamos todas as coisas e estamos preparados para Te ouvir a Tua palavra e agradecendo mais uma vez. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos. Então nós estamos contemplando uma passagem bíblica, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que falam muito sobre a vida do ser humano. Então imagine, Jesus usou o exemplo de uma casa para falar da vida, para falar de um ser humano. E são duas casas. Uma foi construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. Olha, a diferença está ali nos alicerces, mas as casas são idênticas. Então, que casas são essas? São duas pessoas que escutam a palavra de Deus. Palavra séria, palavra de poder, a boa palavra. As duas escutam. As duas ouvem. As duas são de igreja, as duas frequentam a igreja. As duas têm a Bíblia, as duas leem. Só que só uma pratica. Exemplo disso? Quantas vezes uma pessoa ouve sobre liberar perdão e ela não perdoa? Ou diz que perdoa e volta e meia está jogando na cara o que a outra pessoa fez. Então ela não perdoa de coração. Mas diz que perdoa. Essa pessoa que diz que perdoou de boca para fora, ela está construindo a casa dela em cima de areia. Porque ela não está sendo verdadeira com Deus. Ela não está sendo honesta com Deus, nem consigo mesma. Está falando uma coisa e fazendo outra. A boca fala uma coisa e o coração diz outra. Isso é só um exemplo. Mas e as outras áreas da vida? Tantos ensinamentos de Deus nas Escrituras, tantos alertas, tantos mandamentos. As amizades. Queridos, há pessoas ouvem a mesma palavra, palavra boa, estão dentro de uma igreja. Vamos lá. Mas não se importam com as amizades que têm e andam coladinhas. E aí? Aí a palavra vem, o Espírito de Deus, na palavra, o Senhor Jesus, ele dá um alerta, ele adverte. Por exemplo, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Porque a pessoa está começando a ouvir a palavra de Deus e começando, vamos dizer assim, olha, já não tem mais ódio, já libera perdão, já não vai mais para a bebedeira, já não está sentindo falta da bebida alcoólica. Isso acontece quando o Senhor Deus começa a trabalhar. Mas de repente dá ouvido demais e aí vai se distanciando de Deus novamente e vai até que volta como era antes. Ou seja, a casa caiu. A casa caiu. Muita gente boa, muita gente maravilhosa, muita gente, pessoas idôneas, pessoas sérias, caem em prisões violentas. Você imagina uma pessoa, um empresário que tem seu casamento destruído e para tentar esquecer a dor daqueles momentos cruciais, começa a se embriagar, se envolve com amigos e daqui a pouco está prisioneiro do vício. Assim agora, meu Deus. Pois é. Empresa abandonada, começa a quebrar. Empregados que perdem, né? A empresa cai numa falência. Empregados que sustentavam a sua família, se sustentavam naquela porta. Olha quanto sofrimento, quanta desgraça. Quer dizer, o diabo conseguiu destruir um casamento e vai destruindo.
Você pode imaginar isso? Pois é. São casos reais que trazemos aqui para você, para dizer, olha por que Jesus fala da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Ninguém se casa para ter seu casamento destruído. As pessoas se casam porque se amam e querem partilhar a vida juntos. Compartilhar um com o outro de tudo. Em comunhão, desfrutar, não é? Participar, responsabilidades, não é? Alegria, prazer. Ninguém se casa para ter seu casamento destruído. Mas o diabo existe, ele entra, queridos. Se Jesus não estiver ali para guardar, aquele poder que cerca aquele casamento, aquela família. Mas como ele vai fazer isso? Não, ele não invade a vida de ninguém. Aí a pessoa precisa parar e começar a entender a palavra de Deus. Olha, vai entender onde errou, onde caiu. Vai entender. Então nós temos essas reuniões, esses cultos para a edificação, para a reconstrução. Imagine, isso mesmo, para a reconstrução. Então você vê aqui, ó, todo aquele pois, vamos lá, vamos aqui aos 2 alicerces que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos do versículo 24 ao 27. Nós vamos ficar alguns dias nesse texto, porque tem muitos ensinamentos aqui, muitos alertas, muitas bênçãos. O apóstolo Paulo escreveu na sua epístola, na sua carta aos Romanos, que é para nós, a palavra de Deus é a mesma. Ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas a fé só vem através da palavra, se você ouça a palavra de Deus. Às vezes a pessoa ouve coisas assim, eu tenho fé nisso. Não. Quem produz a fé é o próprio Deus. Quando ele fala e um coração recebe, então ali está o poder da fé. Então, Jesus disse estas palavras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vamos parar aqui na casa que não caiu. A casa que não caiu. Você sabe, eu sei, que há muitas pessoas fracas que, por não conseguirem, não terem determinada coisa que alguém bem próximo tem, normalmente surge um sentimento chamado inveja. A Bíblia explica tudo, Deus explica tudo. A princípio, quando você pensa assim, em inveja, você pensa num sentimento totalmente inofensivo, que não vai lá trazer prejuízo ou grandes prejuízos ao invejado. Mas se você parar e ouvir o que Deus fala na sua palavra sobre esse sentimento, você vai ver que vai muito além desses conceitos, dessa forma de ver a coisa. Você vai ver. Então vamos lá. A inveja está no coração de quem está próximo. A pessoa só tem inveja de quem está perto. Não é quem está longe, que não sabe, não vê. Então aquele olhar de inveja, aquilo ali é maligno. Quem é que entra naquele olhar, naquela força que sai de um para o outro? Forças malignas. E aí? Pois é. Então aquilo é uma força, é uma fúria. E quando vai para derrubar. O invejado é o invejado que cai. O invejoso aparentemente está de pé, mas quem está mais caído é ele, lógico.
Mas a Bíblia fala sobre isso. Normalmente, pessoas quando quebram, quando perdem, quando caem em sofrimento, logo pensam, fizeram uma macumba para mim. Nem sempre. Às vezes a inveja é pior. Mas quando a força da inveja vai e encontra um guardião do céu, ou seja, o poder de Deus, aquela luz do céu ali em cima, aquela força é quebrada. A palavra de Deus garante que aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ou seja, vamos lá, uma pessoa que diz que é de Jesus de verdade, ela não suja o seu coração. Mesmo que ela saiba que alguém tem inveja dela, ela não tem raiva nem ódio dessa pessoa. Ela tem compaixão. Olha só. E se ela sabe o que a palavra de Deus manda fazer, exemplo, orar por essa pessoa e pedir, Senhor, dá paz àquele coração e dá uma bênção para ela. Pede com sinceridade. Aquela força que veio contra para derrubar, ela cai. Por quê? Porque não tem porta aberta para ela. Agora você imagina uma pessoa que tem inveja e a outra tem raiva? Olha que fogo cruzado. O diabo se aproveita disso. Então eu vou ler para você qual é a casa que não cai. Então ele diz aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudente edificou a casa sobre a rocha, porque ouve e pratica. Aí Jesus diz assim, você descobre, percebe que alguém tem inveja de você. Então, nas suas orações, comece a pedir paz para aquele coração. E de todo o coração, tenha compaixão dessa pessoa. E pede a Deus para dar uma bênção para ela. Aquela força que parte dela vai ser quebrada. Ela vai ser beneficiada. Isso alegra o coração de Deus. Sabe quem recebe a porção dobrada, a bênção para valer? É você. Você quer uma prova disso? Jesus disse, amai a vossos inimigos. Está aí uma prova disso. Porque depois ele diz o que acontece com quem ama o seu inimigo. Que abençoa, que não tem ódio, que limpa o coração, que dá paz. Então eu vou ler para você. Você vê que uma parte remete à outra. Eu falei da inveja, que é um sentimento maligno e é um combustível para o inferno. Terrível. Mas ninguém precisa se preocupar se tem o Espírito de Deus, se tem Jesus no coração e se faz o que Jesus manda. Tem que fazer. Não adianta dizer assim, deixa para lá. Não estou nem aí para isso. Não, não é assim. Existe um trabalho, há uma necessidade de um trabalho a ser feito. Um trabalho a ser feito. E esse trabalho é examinar o coração, limpar o coração, dobrar os joelhinhos, se possível, se não puder, senta no cantinho e vai orar por essa pessoa. Aí eu vou ler para você, porque a gente está bem pertinho aqui. Eu estou em Mateus no capítulo 7 e nós vamos aqui ao capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo? Lei de Moisés. Eu, porém, vos digo quem? Jesus. Jesus veio ao mundo e disse isso. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Olha. Aquela pessoa tem ódio de você. E você procura fazer o bem para ela. Se não pode, se ela não permite, ao menos você então ora por ela, para ela ter paz. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí, sabe qual é o resultado disso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Só pode dizer que é filho se faz o que Jesus manda. Então você vê que há muita religiosidade, muita aparência religiosa, mas pouco trabalho espiritual.
A grande realidade, queridos. Então, essa é a casa que não cai. Ela não cai. Porque essa pessoa faz o que Jesus manda. Então, ele está ali para guardá-la. Ele está ali com o seu poder. Anjos de Deus estão presentes. Quarta-feira temos escola bíblica. Vamos ouvir isso? Vamos então? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Então, queridos, lá no início do nosso programa, Graça sobre Graça, nós estávamos contemplando os dois alicerces, porque são duas casas idênticas. Então, são duas pessoas. As duas ouvem a palavra de Deus. As duas escutam as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, os mesmos mandamentos, as mesmas palavras de fé, de poder. Só que uma escuta e joga para o alto. Ou seja, não leva nada em conta. Então, Jesus está explicando que aquela que ouve e pratica, ela coloca em prática, ela está pondo alicerces fortes, firmes. Sua casa vai ficar firme. Por mais que os ventos soprem, a tempestade seja torrencial, ou seja, a mão de Deus é que sustenta essa casa. É preciso entender isso. Não é que a casa por si só se sustente. É que quando Deus está presente, Ele não permite que o mal entre. Isso não é maravilhoso? Vamos então agora ao momento da oração. Nós vamos colocar diante de Deus, no altar de Deus. Coloca o seu coração. Você que tem dificuldade para perdoar, então olha que isso é um perigo. Quando se ouve a palavra de Deus, não há algo que se questionar, é colocar em prática. Não importa lá o tamanho da ofensa, a gravidade. Importa é crer em Deus. É iniciar uma nova fase para ter uma nova história. Amém? Ore comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, só o Senhor é conhecedor em extremo do mais profundo de cada ser humano. O Senhor sabe tudo, conhece tudo, todo o histórico, as minúcias. E mais que isso, o Senhor vai muito além. O Senhor vai lá dentro de um coração, Pai. Alguém que até pensou que perdoou, que liberou o perdão. Mas lá no fundo o Senhor encontrou uma mágoa, um ressentimento. O Senhor encontrou amargura. E alguém que vive perguntando, Deus, por que eu sofro? Então o Senhor está nos mostrando, Pai. Aquele que ouve as palavras e não pratica. O Senhor diz que é aquele que constrói uma casa sobre a areia. Quando os ventos sopram, quando a tempestade vem, a primeira tempestade já derruba essa casa. E alguém diz, por que eu vivo doente? Alguém diz, por que eu não prospero? Aí o Senhor diz, porque você não tem alegria. Porque falta paz no coração. Pai, e é tudo tão simples com o Senhor. Mas só o Senhor pode fazer essa obra. Ajudar, Senhor. Ajudando a arrancar e arrancando as raízes da amargura, da tristeza, a mágoa. Primeiramente, sabemos, Pai, é necessário a consciência, despertar a consciência e saber, Senhor, que se tem isso e precisa ser jogado fora.
Nosso Deus, nós agradecemos pelos teus ensinamentos tão profundos, tão gloriosos, tão maravilhosos, que nos trazem paz ao coração. E o Senhor, que quer abençoar, fica esperando a tomada de posição. Então, Pai, eu peço a tua ajuda, que a tua paz entre nesse coração, para que toda tristeza seja jogada fora, para que toda amargura seja arrancada, para que a saúde brote nesse corpo. Senhor, alguém que tem tido até disfunção alimentar, tem tido, Senhor, problemas gástricos seríssimos, e o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Toca agora, Senhor. Vem com a tua bênção, vem com a tua paz, e o Senhor é quem dá saúde, para que a saúde brote nesse corpo. É o nosso pedido, para que a paz seja abundante. E nós agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito. Nós agradecemos e certamente a tua luz está brilhando e vai brilhar na vida daquele que crê, de quem obedece. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, Graça sobre Graça. Para quem nos ouve pela rádio, não é? Tenha um sono tranquilo, uma noite de paz. E em outros momentos, né, pelas mídias, pelo Facebook, pelo YouTube, Deus abençoe você no seu momento e no seu dia ou na sua noite. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.